Salve Maria, toda pura, toda santa, sempre virgem. Aqui é mais um vídeo de um professor protestante que se autodenomina professor, se autodenomina conhecedor imenso no grego, tal, etc. Diz que está refutando o diácono João Vitor. Olha só. Diácono católico viola as escrituras para defender a tradição romanista. É só, vamos lá, né? Diácono católico estupra as escrituras tentando defender dogma romanista. Isso mesmo, estupra. Observe que eu não estou falando estru, mas estupra. Ok? Olha o termo como ele já entra o seu vídeo para refutar o diácono João Vitor, sem nenhum respeito. O diácono João Vitor estropa as escrituras. Cara, eu não sei, cara, que ódio esses caras têm pela igreja. Se a igreja se corrompeu ao passar do tempo, como diz esses protestantes reformadores. Então, se a igreja católica é uma igreja prostituta, é a igreja Babilônia, se corrompeu, por que tanto esse ódio, essa rixa em desmistificar a igreja católica? Se a igreja católica é uma farsa. A reforma protestante é uma grande ação divina, Deus usou Lutero, tal, etc. Então, o Espírito Santo errou na sua profecia? Cristo errou na sua profecia em dizer sobre ti, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei minha igreja? São Paulo diz, quando se converte, a igreja, caso eu tardar, a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. Por quê? Sustenta a verdade. Porque a verdade vem em Colossenses 18, vem da cabeça, passa para o corpo místico, que é a esposa do Senhor, Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deixou uma doutrina, as Apóstolos 2,42. Segundo Tessalonicenses 3,15, deixou a tradição, tanto a pregação oral, depois escrita, cartas para nós, apóstolos, a quem foi confiado em 2 Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministro da nova aliança, em 2 Pedro 3, 2, os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Que mandamento? Oral. Aqui já cai por terra totalmente qualquer mistificação e interpretação pessoal da Escritura. Ok. Vamos às palavras do diácono. Eu peço a você que já compartilhe o vídeo, deixe seu like, joga no Instagram, nas redes sociais. Isso nos estimula a defender as escrituras e a produzir mais conteúdo para o YouTube. Vamos às palavras do diácono. O grande problema desse argumento é que não se encontra na Bíblia um versículo sequer abonando a sua escritura, dizendo, por exemplo, somente a Bíblia é a fonte vertente de ensinamento e de fé para o cristão. Mas nós encontramos versículos onde a tradição apostólica é enaltecida igualmente. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, 1 Coríntios 11, versículo 2, por exemplo. Pega ele, Nossa Senhora. Olha só, a introdução do protestante. Simples, pô. Se é somente a escritura a regra de fé, então vocês têm que guardar as tradições. Tradições transmitidas por quem? Não é tradição farisaica não, cara. É tradição que vem lá das pregações dos apóstolos. Quando a igreja se torna pública, os apóstolos saíram para pregar. Pregação oral, Catecismo parágrafo 40. Foi de duas vias. Oral, pela mesma inspiração do Espírito Santo, e depois escrita por autor, a geóloga como evangelista São Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo. Então, não tem como, cara, você
tentar fugir desse contexto. Ele vai usar primeiro, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. Sim, toda a escritura é inspirada, mas com uma visão do magistério, porque a escritura vem do magistério. O magistério compilou, organizou, etc., com São Jerônimo 382, para você ter essa biblinha linda, bonitinha, com zip e tudo, para você amputá-la, para você distorcer, para você ter uso pessoal hoje em dia, para perseguir a própria igreja. Como o Jack Jovito falou, não tem um versículo bíblico que abona somente a escritura. Versículo 2, por exemplo. Pega ele, Nossa Senhora. Pega ele, Bíblia Sagrada. Pega ele, Jesus de Nazaré. Pega ele, só a Escritura. O diácono diz, não se encontra um versículo sequer abonando a só a Escritura, mas encontramos versículos abonando a tradição católica. Aqui dois erros gritantes. O diácono primeiro não é... E quando o sucessor dos apóstolos ia debater os hereges, eles usavam a escritura, mas com a autoridade do magistério. Não tem como você ler a escritura, degustar, sem a visão do magistério, cara. Mas vamos lá, né? Desconhecer as escrituras e desconhecer a inferência escriturística. E o segundo erro é que quando a Bíblia fala de tradição, não fala de tradição católica apostólica romana. Na verdade, nem a expressão católico-romano existia quando vocês... Claro, se tornou pública ali, a igreja estava ali do Império em 380, com o imperador Constantino deu liberdade por 313, cessou as perseguições, em 380 o imperador Teodósio oficializou, mas a igreja já estava ali em Roma, já tinha se passado desde de Pedro até Constantino, 32 papas, até o imperador Teodósio, se eu não me engano, 37 papas. E Pedro está ali, 1 Pedro 5,13. Em Roma. Então, qual tradição que foi preservada e guardada? Eles usam essa tática, esses termos, para enganar pessoas idiotas. A igreja está onde? 1 Pedro 5,13. Romanos 1,8. Qual fé será proclamada mundialmente? Fé de Roma. Mas não é a igreja romana, é a tradição romana. Tá, que tradição? Então, a tradição judaica, farisaica, aramaica, ou que tradição que São Paulo está falando? Pelo amor de Deus, esses doutores, cada vez que esses caras são doutores, pior ainda, cada vez mais, cara. Escritos foram relacionados tão pouco enquanto os apóstolos eram vivos, tá? Mas vamos lá, vamos ao refrescamento do nosso diácono católico. Jesus disse em João 5,39: Vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aqui ele está censurando os fariseus. Olha só, João 5,39. Vós perscrutai a Escritura, julgando encontrar nela a vida eterna. Pois bem, são elas mesmo que dão testemunho de mim. Olha só, eles vão usar versículo isolado para tentar abonar só a Escritura. Se você for pegar todo o texto, todo o termo, você vai entender, o Pai dá testemunho do Filho. Por quê? A Escritura do Velho Testamentário, que está falando aqui, dá testemunho dele, da prefiguração dele. E outro texto que os protestantes também gostam de usar, Mateus 22, para abonar somente a Escritura, olha só, 22, mas Cristo deixou um magistério, para o quê? Para interpretar a Escritura. Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A escada desse texto fechado para abonar somente. Cristo está falando da Escritura. Mas se você for pegar todo o contexto, você vai entender a que sentido Cristo está falando. Olha só. Na rejeição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos do céu. Aqui você vê todo o contexto, elaboração, o termo da Escritura.
Por exemplo, em Mateus 5 ali, você vê ali, o sermão da bem-aventurada ali, ó, que isso, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque isso está falando, bem-aventurados são os puros que conservam a tradição ou a escritura, não, cara. Muitas vezes Cristo usou a sua própria autoridade. Mateus 4 ali, Satanás também está citando a escritura. E Cristo também está citando a escritura. Porque o Senhor, por quê? Senhor, ele é o Senhor da escritura. A escritura fala de Cristo. Se você for pegar uso pessoal, interpretação pessoal, o próprio demônio, ele manobra muito bem a escritura. Aos versículos que ele vai usar, não tem como, cara. Elas que de mim testificam, aqui ele está assessorando os fariseus, porque eles examinavam as escrituras, mas não viam até Jesus. Mas Jesus disse que são elas que me testificam. Se quando ele diz são elas, fica a inferir, não a tradição, mas elas, as escrituras que testificam de Jesus. De fato, em Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Aqui Jesus não diz errais. Não. Essa manobra aí que esses pastores usam, por exemplo, ali os belianos também, que ia São Paulo pregando em Atos Apóstolos 17, se não me engano. E os belianos iam consultar nas escrituras. Mas Paulo está pregando uma pregação moral. Porque Paulo fala no Velho Testamento, em Filipenses 3,9, é esterco. Cristo está anunciando ali, através da escritura, o Velho Testamentário. E os belianos iam consultar realmente que São Paulo está falando a verdade. Esses caras, é misericórdia, cara. Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui Jesus não diz errai não conhecendo a tradição. As escrituras nem a tradição, mas errai não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Então o erro está em não conhecer. Então, São Paulo está errado. Eu não entendo. A visão desses caras que é errais, não reconhecer Mateus 22, 29, as escrituras. Errais, não. Cristo não está falando. Cristo está falando o quê? Só você ver todo o contexto a respeito que está se tratando. Pelo amor de Deus, cara. As escrituras, porque são elas que... Quem está estrupando a escritura aqui? É o Jackson Vitor ou o doutor protestante? O Jackson está usando a visão do magistério da igreja. E esse protestante aqui, metido a mestre, está usando o quê? Sua própria interpretação. Suas próprias visão. Pegando versículo e abandonando a tradição. Por que esses caras, eles batem nessa tecla em abandonar a tradição? Porque se você for pesquisar a tradição, você vê que os pais da igreja, eles via também a tradição como fonte autoritária. Porque não tem como você interpretar a escritura sem a tradição. Sem a visão do magistério. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha só, um pai da igreja, e ainda o Lucas Gonzalez, ele diz que todos os pais da igreja eram adeptos somente à escritura. Uns vídeos que ele fez aí que os caras já refutaram faz tempo, né? Olha só. Aqui, ó. Vamos simples, ó. Os pais da igreja do século II e século VII defenderam a tradição apostólica como a correta interpretação da escritura. Se você nega a tradição e fica com essa visão, mas Cristo não está falando da escritura, Cristo está falando da Bíblia, Mateus 22, 29, ou João 5, etc. Não, cara, olha só. Primeiro século até o século VII. Os pais da igreja via na tradição a interpretação correta.
Como São Paulo diz, 2 Tessalonicenses 3:6, 2 Tessalonicenses 3, 2:15, 3:6, apartai do irmão que não vive a tradição. É só, correta a escritura, e salvaguarda contra as heresias, fundamentando a doutrina cristã pós-apóstolo. Figuras como Irineu de Leão, Tertuliano, Basílico de Cesareia, enfatizaram a transmissão interrupta da fé, recebida, unida a escrituras, tradição oral, na estrutura da igreja primitiva, cara. Olha só, cara. E eu não sou doutor. Esses caras é doutor, tem diploma, estudou faculdade, teologia, tudo que você pensar, cara. Simples, pô. Porque tem diferença nas nossas pregações, porque a gente se espelha e segue que os primeiros cristãos pregaram. Por isso que não vamos combater aquele que contradiz 1 Tito 9. Tito 1:9. Aquele que contradiz essa igreja com a sã doutrina, que vem dos fundamentos dos apóstolos. Certo? Principais defensores da tradição patrística, Irineu de Leão, Tertuliano, Basílico, Atanásio, muita coisa, olha só. Vamos citar primeiro Irineu de Leão. Combateu o gnostismo argumentando que a verdadeira fé era mantida pelos bispos e sucessões apostólicas. Tertuliano defendeu que a tradição apostólica é a regra de fé para interpretar corretamente a escritura, refutando heréticos como esse pastor aí, que a utilizava de forma desturpada. Basílico de Cesareia apontou que muitas práticas e dogmas da igreja não estão escritas explicitamente, mas foram transmitidas pela tradição dos apóstolos. Atanásio de Alexandria, defensor da fé nicena, baseou-se na tradição para afirmar a divindade de Cristo contra arianismo, ponto defendido. A sucessão apostólica, a garantia de que os bispos ensinavam a mesma fé dos apóstolos. Olha só, a regra de fé, regular fidei, resumo doutrinário, passando de geração em geração, a tradição oral escrita, a crença de que a revelação divina não se limita apenas ao texto bíblico, mas também a tradição oral transmitida. Então, cara, não tem como, cara. Não tem como. Eu poderia encerrar o vídeo aqui agora. Quando Paulo diz a Timóteo que ele recebeu a tradição, que ele recebeu as palavras de sua avó e de sua mãe, Paulo explica quais palavras foram estas, quais tradições foram estas que Paulo as recebeu. 2 Timóteo 3, 15, 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que desde bebê, né, aqui a palavra prefos, que aparece em prefus, que Timóteo aprendeu desde bebê, o que ele aprendeu? Que tradição foi essa que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe? Hierá Gramata, ou seja, as sagradas escrituras, aquilo que estava escrito, tá? E não uma mera tradição oral. Uma coisa, tinha o Novo Testamento? Em Lucas 24:44, Jesus diz: convinha que se cumprisse tudo o que lhe está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Jesus não diz convinha que se cumprisse tudo o que está dito na tradição oral, não, mas na lei de Moisés, nos salmos. Você está citando, você está colocando sua interpretação, meu querido. Porque Hebreus 8:13, o Velho Testamento fala de desaparecer. Agora é a nova aliança. Quem foi confiado à nova aliança? Sim, o Velho Testamento tem uma tradição oral também. Mas e do Novo Testamento? Tem uma diferença. Velho Testamento, nova aliança. Dito na tradição oral, não, mas na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, que está escrito. E é interessante que em Mateus 15:3-4, Jesus diz:
Me mostra um versículo bíblico e agora você não mostrou para o diácono João Vitor, você disse que o diácono está estrupando a escritura, você não provou um versículo bíblico que o único regra de fé é a Bíblia. Você não mostrou até agora, pastor? Por que transgredis os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Aqui está falando da tradição farisaica, costumes, tal, etc. Os mandamentos são estes, os mandamentos escriturísticos. Continua Jesus. Peço desculpa, às vezes vou uns mosquitos aí que eu já passei veneno aqui, mas não tem como, cara. Meu trabalho é humilde e simples. Não tem um escritório igual esse pastor, com câmera, com luz, não, cara. Infelizmente, cara. O nosso trabalho aqui é curto, é pequeno, é simples. Porque está escrito, honra teu pai e a tua mãe. Mas vós dizeis, é oferta ao Senhor aquilo que se daria ao pai ou à mãe. Então, aqui Jesus deixou bem claro que as escrituras... Não. Vamos entender um pouco aqui, que pra mim já não me interessa nem mais esse vídeo, porque é a mesma ladainha. Olha só, já provamos com os pais da igreja, agora vamos entender um pouco aqui. Olha só, aqui São Paulo está se referindo, ó. Também, se toda a escritura é inspirada, por que vocês tiraram os 7 livros? Se toda a escritura é inspirada, por que vocês não reconhecem a igreja? Se toda a escritura é inspirada, por que vocês não seguem o fundamento dos apóstolos? As apóstolos 42 tem uma doutrina, tem unidade, certo? Tem magistério. Aqui, ó. 2 Timóteo, Tessalonicenses, né? Só 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento, ó. Ensinamentos que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Que ensinamento é esse? É o Velho Testamento? Que ensinamento é esse? É o ensinamento farisaico? Ou judaico? Que tradição é essa que São Paulo está falando? O texto deixa bem claro, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento. Ó, conservar. E como vamos conservar esse ensinamento? 1 Timóteo 3,15. Pela coluna sustentável da verdade. Como vamos conservar esse ensinamento? Efésios 3,10. A multiforme da sabedoria será constituída pela igreja. Como vamos conservar esse ensinamento? Efésios 2, identificar o fundamento dos apóstolos e profetas por perto diante do próprio Cristo. Como vamos seguir esse ensinamento? Manter a integridade, unidade. 1 Coríntios 10, Filipenses 2:2. 1 Coríntios 12, 28. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Seja por palavras, pregação oral e depois escritas. Cartas, nós que somos ministro apto da nova aliança. As apóstolos, que os apóstolos que o Senhor escolheu. Mateus 10, ou Marcos 3, ou Lucas 6, se você preferir. Certo? Mas só ainda mais, ele vai divertindo. 2 Tessalonicenses 3, intimai-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, ao contrário da traição de nós temos recebido. Ó. São Paulo está falando para a gente se apartar desses que não seguem a tradição. Que tradição é essa, cara? Paulo era o quê? Atos Apóstolos, Paulo está perseguindo a igreja. Paulo se converte, batizado por Ananias ali, é batizado, a escama cai e começa a pregar. Começa a defender a igreja que ele perseguia. E a ponto que ele fala, tudo que eu aprendi no judaísmo é cocô. Filipenses 3, 9. E vamos lá. O 7. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitarmos. Temos vivido entre vós desregradamente. 1 Coríntios 11, 2, Paulo fala. Olha só. Como foi transmitido para o apóstolo Paulo essa revelação? Como foi dada essa revelação que Paulo não comunhou com o Senhor Jesus Cristo? Ó, 1 Coríntios 11, 20. Eu recebi do Senhor o que eu vos transmitir. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. Foi transmitido, foi revelado. E
São Lucas acaba com esse argumento todinho, cara. Só, vamos continuar o vídeo dele aqui? Ao pai ou à mãe. Então, aqui Jesus deixou bem claro que as escrituras, elas não apenas estão acima da tradição, mas toda e qualquer tradição que contraria as escrituras são tradições erradas e é um erro segui-las. A tradição e a escritura, uma não está acima da outra. Uma complementa a outra. A mesma revelação que foi pregação oral é a mesma pregação escrita. A mesma revelação. Não tem como você ficar somente com a escritura e degrinir, desprezar a tradição. Mateus, pessoal. Agora vamos aos textos citados pelo nosso querido diário católico, que ele cometeu o famoso estrupo. Não é estupro, tá? É estrupo. Ok? Ok. Paulo diz, portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Olha o termo que São Paulo usa. Estai firme. Isso aqui já deixa bem claro. Nossa. Aqui, a conjunção grega eit deixa Começou. claro que o que a tradição passava por palavra, a mesma coisa era passada por epístola. Eit dialogo. Vamos ver um negócio aqui interessante, né? Ó, uma coisa pra gente entender, ó, a tradição também, São Lucas vai pesquisar a tradição. Lucas 1, 1. Muitos empreendedores compõem uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunho oculares e que se tornaram o início da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de ter haver diligentemente investigado tudo, desde o princípio, escrevê-la para de segunda a ordem sementíssima ao Teófilo, para que conheça a solidez daqueles ensinamentos que tendes recebido. Não tem como sair fora disso, cara. E uma coisa muito interessante, vamos ver aqui, é só. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu tenho que fazer muita coisa hoje. É só. Olha só, vamos ver aqui o negócio. Aqui, ó. Para finalizar, para fechar com chave de ouro, porque eu não vou ficar degustando todo esse vídeo dele não, cara. É misericórdia, pô. Eu não tenho paciência para esses caras, não. Esses mentirosos, pô. Que tradição que São Paulo tá falando? Tá na cara a tradição apostólica, cara. Mas os caras vão distorcendo, vão desmistificando, vão estrupando a escritura, como diz, né? Ele mesmo diz, né? Em 2 Tessalonicenses 2:15 da manhã, quando São Paulo exorta os fiéis a... 2:15, o Google aqui de vez de dar umas mancadas. 2 Tessalonicenses 2:15, quando São Paulo exorta os fiéis ao guardar a tradição, do grego paradose, ensino transmitido, ó. O grego paradose. Ele se refere ao conjunto de ensinamento apostólico sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a conduta cristã que ele havia entregado aos tessalonicenses, seja presencialmente, por palavras e por carta epistolar. Em grego, paradose. Você não precisa nem entrar nesse termo desse cara. A Escritura já deixa bem claro.
Contudo, a tradição, incluindo os ensinamentos fundamentais sobre a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Jesus, tema central desse Tessalonicenses, né? Os princípios morais e a doutrina da fé. Forma de transmissão, Paulo menciona duas formas. Simples entender isso, professor. Oral, por palavra, ensinos diretos de Paulo quando esteve em Tessalônica. Segundo, por epístola. Primeira carta aos Tessalonicenses e a própria segunda carta. Olha só, significado da tradição. No contexto, a tradição, para nós, aqui não se refere a costumes humanos, que ele está citando aí, né? Inventados posteriormente, mas sim a tradição apostólica, que é a própria palavra de Deus, transmitida pelos os apóstolos e etc. Poderia citar muita coisa aqui, ó. Me ajuda aí, minha senhora. Nossa senhora, me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Os caras, eles estudam, eles ficam loucos, ficam xarope, cara. De vez de melhorar o entendimento, de vez de ensinar correto, os caras estudam para amputar, dissipar a escritura, para provar seus fundamentos. Sua pequena empresa e grandes negócios. Salve Maria, sou Sérgio Missionário.